Muito bem, pessoal. Nós vamos ver agora a parte 1 de um conjunto de exercícios para que vocês possam testar o conhecimento de vocês sobre porcentagem. Lembrando que nós temos dentro da nossa playlist uma aula com a teoria completa, onde nós tratamos assuntos lá tais como juros simples, juros compostos, lucro, prejuízo, cálculo das porcentagens, ok? Então, se você não assistiu a aula, por favor, volta na playlist, ou se você está com dúvida, assista de novo, e aí sim você pode participar e assistir quantas vezes quiser essas aulas. Essa e a próxima aula está dividida em duas partes, os exercícios do capítulo sobre porcentagem. Vamos lá então para o primeiro exercício. Olha só, ele diz o seguinte: em um grupo de 400 pessoas, 30% são homens e 65% das mulheres têm mais de 20 anos. Ele quer saber quantas mulheres ainda não comemoraram 20 anos, ou seja, o seu 20º aniversário. Olha só, pessoal, perceba que é um conjunto sequencial que a gente tem que analisar. Ele está dizendo que 400 pessoas e 30% são homens. Opa, 30% então, que é 0,3 de 400 corresponde a 120. Ou seja, dentre 400 pessoas, 120 são homens. Se eu sei que 120 são homens, só pode ter 280 mulheres. Entenderam? Olha só, 120 pessoas são homens, então o número de mulheres é 400 menos 120, ou seja, 280 mulheres. E aí ele diz o seguinte, olha, 65% das mulheres têm mais de 20 anos. Opa, 65% é 0,65 de mulheres. As mulheres são 280 que eu acabei de calcular aqui. Fazendo essa continha, eu tenho que 182 mulheres têm mais de 20 anos. Mas a pergunta aqui é quantas não têm ainda 20 anos? Então, se eu sei que o meu total de mulheres são 280, eu calculei que 182 mulheres têm mais de 20 anos, ou seja, 280 menos 182, 98 mulheres que ainda não têm 20 anos. Perceba que é um exercício bastante tranquilo, ele só quer que a gente faça cálculozinhos de porcentagem mesmo, só que aí a gente vai seguindo a sequência do texto para poder chegar ao resultado solicitado por ele. Tá ok? Bem simples, né, pessoal? Vamos para o próximo exercício, então. Olha só esse exercício que interessante. Suponhamos que em 2009 uma universidade tivesse tido no vestibular, para seus diversos cursos, uma média de 3,60 candidatos por vaga. Se para o vestibular de 2010 o número de vagas aumentou 20% e o número de candidatos aumentou 10%, qual a média de candidatos por vaga que essa universidade teve? Vamos por partes então, pessoal. Em 2009, se eu considerar que M é candidatos e N é o número de vagas, candidato por vaga significa M sobre N, concorda? Ó, candidato por vagas. Então eu tenho que M sobre N vale 3,6. Tranquilo, né, pessoal? Ou, se eu quiser multiplicar em cruz também, eu tenho que M corresponde a 3,6N. Tanto faz uma forma quanto a outra. Aí ele disse o seguinte, olha, em 2010, o que aconteceu com a média de candidatos, ou melhor, com o número de candidatos? Olha aqui, ó, vamos no texto de novo. Ó. O número de candidatos aumentou em 10%. Então, se eu tinha M candidatos em 2009, eu passei a ter M mais 0,1, porque 0,1 corresponde a 10%. Concordam? Então, eu passei a ter 1,1 M candidatos. E isso já em 2010. Aumentou 10% o número de candidatos. E o número de vagas, olha só, ele diz que as vagas aumentou 20%. Então, eu tinha N vagas em 2009, está aqui, aumentou 20%, 0,2. Então eu passei a ter 1,2N de vagas agora. Se eu for fazer essa continha, então, pessoal, como que eu faço candidato por vaga? Opa, divide candidato por vaga, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Candidato por vaga. Só que agora em 2010 fica como? 1,1M, que é o número de candidatos, dividido por 1,2N, que é o número de vagas. Se eu separar
essa continha aqui, concordam comigo que pode ficar 1,1 dividido por 1,2 vezes m sobre n. Opa, mas m sobre n, eu sei quanto que é. M sobre n é a antiga relação de candidato por vaga, que é do ano anterior, de 2009, é 3,6. Então, no lugar de m sobre n, eu substituo por 3,6. E aí, efetuando a continha 1,1 vezes 3,6, tudo isso dividido por 1,2, eu chego que a nova relação é de 3,3 candidatos por vaga. Bastante interessante esse exercício, pessoal. Perceba que ele não te traz números, você trabalha com incógnitas, né, m e n, mas dá para entender. E sempre aqui, ó, somei significa que aumentou. Se ele dissesse que tinha tido um decréscimo, eu tiraria aqui com um sinal de menos. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Se precisar, assista novamente. Mas é uma ideia bastante interessante de exercício para a prova. Vamos para o próximo. Olha só. Esse aqui da FUVEST agora. A porcentagem de fumantes de uma cidade é de 32%. Se 3 em cada 11 fumantes deixarem de fumar, o número de fumantes ficará reduzido a 12.800. Calcule o número de fumantes da cidade e o número de habitantes da cidade. Vamos entender então, ó. Vou chamar P de população da cidade e PF de população de fumantes. Olha só, então vamos começar com a primeira informação importante, ó. PF, que é a população de fumantes, corresponde a 32% da minha população, ou seja, 0,32 P. P representa a minha população. Então, 32% da minha população é de fumantes. Aí ele diz uma outra informação importante. Se 3 em cada 11 deixar de fumar, o número de fumantes fica em 12.800. Onde é que está o peguinha? É nessa frase. Se ele está dizendo que 3 em 11 deixa de fumar, quantos continuam fumando? 8. Concorda comigo? Ó, se 3 deixa de fumar, 11, se 3 em cada 11 deixa de fumar, o número de fumantes passa a ser esse. Ou seja, se 3 para de fumar, 8 continuam fumando. E é aí que a gente tem que ver. Olha só. Então, das pessoas fumantes que eu tenho, se 8 em cada 11 continuarem fumando, eu vou ter uma população de fumantes de 12.800 pessoas. E aí fica uma continha simples de fazer, né, pessoal? Multiplica o 11 aqui e depois eu passo o 8 dividindo. Então eu tenho que a população de fumantes vai ser de 17.600 pessoas. O segredo estava nessa frase aqui, ó. 3 em cada 11 deixar de fumar. Se 3 em cada 11 deixa de fumar, 8 vai continuar fumando. E aí a gente fica com essa população aqui. Tá ok? Vamos para a letra B então. Na letra B ele quer saber qual que é o número de habitantes da cidade. Opa! Se eu sei então que o número de fumantes da minha cidade é de 17.600 e o exercício me diz que essa população de fumantes corresponde a 32% da população total, é só substituir na fórmula, né, pessoal? 17.600 é igual a 0,32P. Fazendo a continha, 17.600 dividido por 0,32, eu chego que a população da cidade é de 55.000 pessoas. Bastante tranquilo. Novamente eu falo que o peguinha do exercício estava aqui, ó. Você entender que 8 pessoas continuariam fumando. Tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos continuar. Vamos para o próximo exercício. Olha esse exercício que interessante agora, ó. Uma senhora extremamente gorda resolveu fazer uma dieta e perdeu em 3 meses 30% do seu peso. Entretanto, nos 3 meses seguintes, ela aumentou seu peso em 40%. No decorrer desse semestre, então, o peso da senhora, e aí ele faz um monte de relações aqui. Então vamos lá, ó. Eu estou considerando que P é o peso original, P1 vai ser o peso após emagrecer e P2 vai ser o peso após engordar. Essa é a nossa referência, tá ok? Então ele está dizendo o seguinte, olha, meu P1, ou seja, o peso após emagrecer, é o peso que a pessoa tinha menos 30%, ou seja, 0,3P corresponde a 30%. E a pessoa ficou então com quanto? 0,7P.
Lembrando que P é o peso que é o peso original dela. Ela ficou com 70% do peso. Se ela emagreceu 30%, ela ficou com 70% do peso dela. Essa relação de perda e aumento, pessoal, tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. E aí nós vamos para o segundo passo, que ela diz o seguinte, ó, que ela vai engordar em relação ao que ela tinha perdido 40%. Opa, então em relação ao que ela tinha perdido, ela engorda 40%, por isso que eu estou somando. Então ela foi para 1,4 P1. Opa, mas eu sei quem é P1. Quem que é P1? É 0,7 P. Quando eu fizer essa continha, então, substituo no lugar de P1 0,7 P, vai ficar 1,4 vezes 0,7 P, que vai dar 0,98. Isso aqui está dizendo o seguinte, ó, P2, que é o peso após engordar, corresponde a 0,98 do peso original. Ou seja, ela está menor do que o peso original. Mesmo assim ainda, 0,98 corresponde a 98%. Significa o quê? Que ela ainda está 2% mais leve do que o peso original. Ou seja, ela ainda diminuiu de 2% o seu peso. Onde é que está então o ponto da gente analisar nesse exercício, pessoal? Fazer o passo a passo. Ela emagreceu 30%, ficou com 70% do peso. E depois, pessoal, quando ela não engorda em cima do peso original, ela engorda em cima do peso que ela está no momento. Qual é o peso do momento que ela está? Aquele depois dela ter emagrecido, que é o meu P1. Então ela engordou aqui e aí depois eu faço simplesmente uma comparação entre a situação que ela está agora com a anterior, e aí eu chego no 0,98 P, que é o peso original. Ou seja, ela continuou diminuindo de 2% o seu peso. Como você sabe, professor? Porque se fosse aqui 0,9, seria 10% de perda, né? Se fosse 1,02, ela teria aumentado o seu peso em 2%. Tá joia? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, retornem, olhem novamente o texto e tentem resolvê-lo, tá bom? Vamos lá então. Olha que exercício interessante esse. Por 2/3 de um lote de peças iguais, um comerciante pagou 8.000 a mais, hein, pessoal, do que pagaria pelos 2/5 do mesmo lote. Ou seja, qual era o preço do lote todo? Percebe que nós estamos falando de lote de peças, tá, pessoal? Então, estou dizendo que lote todo corresponde a X, tá ok? Vou usar a letra X. Ele está dizendo o seguinte, olha, por 2/3 de um lote, um comerciante pagou 8.000 a mais do que pagaria pelos 2/5 desse mesmo lote. Olha só, essa é a frase para resolver o nosso exercício. Por 2/3 de um lote de peças, ele pagou 8.000 a mais do que ele pagaria por 2/5 desse mesmo lote. Entenderam? Esse aqui que é a grande montagem do nosso exercício. E aí, como eu tenho divisões aqui com somas, eu vou efetuar o mínimo múltiplo comum, monto a minha equação, calculo aqui meu x, eu vou chegar então que meu lote todo vale R$30.000. Percebam que é uma frase que monta a minha equação para chegar no valor do lote de R$30.000. E aí você consegue fazer, né, a continha. Por 2/3 desse lote, 2/3 de 30.000 corresponde a 20.000, correto? 20.000. E 2/5 do lote seria quanto, pessoal? 2/5 do lote. Se eu dividir 30 por 5 dá 6, daria 12.000. Olha só, 12.000 aqui. Então significa que se ele pagar 8.000 a mais, 8 mais 12 dá 20. E aí eu sei que 20 e com mais 10.000, 30.000. Eu chego no valor de 30.000 do meu lote. 20.000 aqui, 20.000 aqui. Perfeito, pessoal. O exercício está validado, tá bom? Quando você chega no resultado final, volta no texto e vai substituindo aí que você vai conseguir encontrar os resultados e ver se eles bateram. Tá joia? Vamos pro próximo. Olha, esse tipo de exercício eu queria chamar a atenção para vocês, porque é um exercício típico, muito interessante, onde você tem misturas, um ganha e outro perde.
Olha esse exercício da FAAP que diz assim, ó. Em 20 quilos de uma liga com 30% de cobre, quantos quilos eu tenho que acrescentar a esse material para que a porcentagem passe para 40%? Ou seja, ele quer saber o seguinte, se o cobre for para 40%, quantos quilos de cobre eu vou ter que colocar nesse meu material? Pois bem, vamos analisar primeiro. Ó. Ele me disse que eu tenho 20 quilos de uma liga e ele me disse que 30% é cobre. Se 30% é cobre, significa que eu tenho 6 quilos de cobre e 14 quilos de outro que não me interessa qual seja. Concordam comigo? Qual que é o segredo desse exercício, pessoal? Eu estou variando simplesmente a massa de cobre. A outra massa ela vai se manter constante. Então olha só que interessante. Esses 14 quilos depois, quando eu começar a ter mais cobre, 14 quilos continua constante. Só que agora ele não vai representar mais 70%. Quando eu elevar meu cobre para 40%, ele vai ficar com quanto? 60%, concordo? Porque se eu vou ter 40% de cobre e 60% desses outros materiais. Então 14 quilos vai passar a representar 60% do material. E aí eu digo o seguinte, opa, 100% de material corresponde a X. Então eu vou chegar que a massa total da barra, fazendo essa multiplicação em cruz aqui, vai ser de 23,333, é uma dízima periódica, em quilos do que? Da massa total da barra. E aí eu sei o que? Essa nova massa total da barra, menos a massa que eu tinha antiga da barra, vai dar 3,3333 quilos de cobre. Ou seja, aqui pessoal, se eu acrescentar então 3,3 quilos de cobre na minha massa, a minha liga, eu vou passar a ter quantos por cento de cobre? Então, 40%. Tá ok? Então eu vou ter 6 mais 3,3, vou ter 9,33 quilos de cobre e 14 quilos de outros metais. E esses 9,33 passa a compor 40%. Onde é que está então o segredo, pessoal? Sempre que tiver essa questão de variação de um dos elementos, fixe quem não muda e diga quantos por cento agora ele vai passar a representar. Tá joia? É a dica que eu deixo para vocês. Nós vamos ter mais um exercício desse jeito e eu vou voltar a frisar esse item com vocês. Ok? Vamos para o próximo então? Olha só, esse aqui é o mesmo tipo do exercício passado que eu falei para vocês, pessoal. Presta atenção no texto. 95% da massa de uma melancia de 10 quilos é constituída por água. A fruta é submetida a um processo de desidratação. Opa, desidratar perde só água, pessoal. Presta atenção que essa frase é importante. Desidratação, perde só água. Ele não precisava nem ter dito isso, hein? Até que a participação da água na massa da melancia se reduza a 90%. A massa da melancia após esse processo de desidratação será igual a, ou seja, ele quer saber quanto que a melancia vai pesar. Então vamos pensar comigo. No início a melancia tinha 10 quilos e 95% era constituído de água. Constituído de água. Então, se eu tenho 10 quilos, concordam comigo que 9,5 kg era água e eu tinha meio quilo de polpa. Por quê, professor? Porque 9,5 mais meio dá 10 quilos. Aqui eu tenho 95%, aqui eu tenho 5%. Tranquilo? Olha só essa chamada de atenção aqui, pessoal. Quando ela desidratar, só vai perder água. A polpa de meio quilo permanece com o mesmo valor. E é aqui então que nós vamos analisar igual nós fizemos no exercício passado. Agora ele quer que a massa de água corresponda a 90%. Opa, se a massa de água vai corresponder a 90%, a polpa vai corresponder, que ela não mexe, continua esse meio quilo, vai corresponder a quantos por cento? 10%. Não é isso? Então olha só, eu tenho que essa massa de polpa que eu tenho agora, ela vai passar a corresponder a 10%. Qual vai ser a massa total da minha melancia então, professor? Eu chamo de M, faço uma regra de 3 simples e eu chego agora que a minha massa da melancia é de 5 quilos. Tem como validar? Tem. Olha só, em 5 quilos,
90% água. Beleza, em 4,5 kg é água. Opa, bateu. Porque eu vou ter 4,5 kg de água, meio quilo de polpa, 4,5 kg com meio dá 5 kg. Consegui validar então o meu exercício. Logo, a massa total, então, depois da desidratação, é de 5 kg, letra C. Então, de novo, pessoal, para vocês não esquecerem, eu sempre fixo aquele que não muda o valor dele e digo qual vai ser a nova porcentagem dele. E aí eu descubro o que está sendo me pedido. Tá bom? Vamos para o próximo exercício. Olha só, mais um para a gente testar desse jeito. Um recipiente contém uma mistura de leite natural e leite de soja num total de 200 litros, dos quais 25% são leite natural. Qual a quantidade de leite de soja que deve ser acrescentada à mistura para que ela contenha 20% de leite natural? Vamos então fazer a continha, pessoal. Inicialmente ele disse para nós que nós temos 200 litros de leite, está aqui, ó, dos quais 25% são natural. Opa, 25% de 200 corresponde a 50 litros. Então, se eu tenho 50 litros de leite natural e o total é 200, significa que eu tenho 150 litros de soja. Não é isso? E aí, ele quer saber quanto de soja que eu tenho que acrescentar para baixar, então, os 25% de leite natural para 20%. Olha só, pessoal. Eu vou mudar onde? Vou mudar o leite de soja. Quem é que não muda? Opa, não muda então o leite natural. Então, 50 litros vão continuar sendo 50 litros. Só que agora ele quer que passe a corresponder a quanto? A 20%. Opa, então eu fixei o que não muda e digo qual a porcentagem que ele deve ter agora. Então, em 50 litros vai corresponder a 20%. O total de litros da minha mistura, então, agora vai ser X. Fazendo essa continha aqui, eu vou precisar, então, de 250 litros. Opa, se eu vou precisar de 250 litros, mas eu já tinha 200 litros, eu vou precisar aumentar quantos, então? 50 litros de soja. Perceba, então, olha, se eu estou aumentando 50 litros de soja, eu vou ter 200 litros de soja e 50 litros de leite natural. Tá ok? Se você fizer a continha, 250 litros, né? 250 litros, calcula 20% disso. 20% de 250 é 50, ou seja, 50 litros de leite natural. Baixou para 20%. Prestem bastante atenção, lembre-se sempre de fixar aquele valor que não se altera, dizer qual que é a nova porcentagem dele, e aí vocês conseguem resolver os exercícios. Tá bom? Vamos para o próximo então? Olha só, essa aqui é uma questão bastante tranquila, pessoal, para a gente entender cálculo de porcentagem. Ó. Analise as afirmações e coloque V para verdadeira e F para falsa. Ele quer saber, por exemplo, 1000% de 2. Dica para vocês, toda vez que ele quer saber uma porcentagem de alguma coisa, esse D significa vezes, tá, pessoal? Coloque o símbolo de vezes nesse lugar de D. Então eu sei que 1000% é 1000 sobre 100 de 2 vezes 2. Simplificando, fica 10 vezes 2, 20. Opa! Então, em relação ao resultado mostrado lá no nosso caderno, ou perdão, na teoria, eu tenho que é 20 e no nosso caso a alternativa é falsa, tá bom? Agora vamos calcular 12,5% de 8. 12,5% de 8 é 12,5 sobre 100 vezes 8. Que eu posso fazer a continha então? 12,5 vezes 8 é 100. Fica 100 sobre 100, 1, tá bom? Perceba, pessoal, que aqui eu estou simplesmente mostrando como é que se faz as continhas. O título do exercício para saber se é verdadeiro ou falso não está aqui. Mas pelo menos eu quero que vocês prestem atenção, muita atenção nas continhas, tá ok? Olha só, 0,75% de 264. Quanto que é 0,75%, professor? É 75 sobre 100 sobre 100, pessoal. Por quê? Porque se eu caminhar duas para cá, daria 75%. Tá ok? Então eu tenho que ficar com 75 sobre 10.000, pessoal.
esse é o valor, 75. Se você dividir 75 sobre 10 mil, vai dar 0,0075 ou 0,75%. Esse é o segredo dessa continha, pessoal. Então, isso aqui vai dar 75 sobre 10 mil de 264. Efetuando a multiplicação e a divisão, eu vou chegar ao valor de 1,98. Tá ok? Olha mais uma. 37,5% de 256. Quem que é 37,5%, professor? É 37,5 sobre 100 de 256. Efetuando as simplificações e a multiplicação, eu chego ao resultado de 96. E no E, 2% de 400, 2% é 2 sobre 100, de 400, simplifica 100 com 400, fica 4, 2 vezes 4, 8. Bastante tranquilo, né, pessoal? Olha só esse exercício agora, número 10. Olha só, bastante tranquilo também. A média de café com leite oferecida pelos bares é composta de 75% de leite e 25% de café. Se um copo de 300 ml for colocado, se nesse copo a gente acrescentar 20 ml de água pura e o restante for de acordo com a proporção exata, ou seja, 75% e 25%, então a quantidade de leite oferecida a menos é igual a... Perceba que eu tenho duas situações, né, pessoal? Ele disse primeiro, ó, em um copo de 300 ml, eu coloco 75% de leite. Quanto que é 75% de leite? 75% de 300, 225 ml. E 25% de café, ou seja, 25% de 300 ml, eu coloquei 75 ml de café. Mas ele diz o seguinte, ó, e se eu colocar 20 ml de água pura primeiro? Ué, se eu colocar 20 ml de água pura primeiro e o copo tem 300, ele vai estar completando agora com leite e café o quanto? 280 ml. Concorda comigo? Os outros 20 foi de água. E aí é só calcular a nova proporção, né, pessoal? Ele disse que continua sendo 75% e 25%. Então, 75% de 280, 210 ml de leite. 25% de 280 vai dar 70 ml de café. Então, a pergunta dele é a quantidade de leite oferecida a menos é... Opa, ele oferecia 225 ml de leite, agora ele está oferecendo 210 ml. Fazendo essa conta, então, 225 menos 210, a quantidade de leite a menos é de 15 ml, letra C. Bem interessante esse exercício, um exercício bastante tranquilo, pessoal, basta vocês prestarem atenção. E nesse caso, lembrar que se eu estou colocando 20 ml de água pura, o total do meu copo é o total menos esses 20 ml, indo para 280 ml então. Tá ok? Vamos para o próximo. Mais um exercíciozinho bastante interessante. Coloque V para verdadeira e F para falsa. Olha só esse exercício, pessoal. Se um produto de 3 números positivos, aumentarmos 2 deles de 20% e diminuirmos o outro em 40%, o produto não se alterará. Primeira coisa, ele está dizendo que é um produto de 3 números positivos. Ó, produto. Então eu tenho x, y e z. X vezes y vezes z. Produto, tá ok? E se eu aumento x em 20%, ele vai para 1,2x. Opa, e se eu aumento o y em 20%, ele vai para 1,2y. E se eu diminuo o z em 40%, olha aqui, ó, a flechinha aqui, ó, 40%. Se eu diminuo em 40%, ele ficou com quanto? 0,6z. Então, quanto que vai ser o novo produto? Ou seja, como que vai ficar o meu número agora? Vai ser 1,2x vezes 1,2y vezes 0,6x. Vamos isolar os números primeiro, porque tudo aqui é multiplicação, então ficaria 1,2 vezes 1,2 vezes 0,6 vezes x vezes y vezes z. Fazendo essa continha dos números multiplicando aqui, eu chego a 0,864. E xyz nada mais é do que o produto, ou seja, corresponde aos números antigos, o resultado anterior.
Então perceba que o novo produto, ou seja, o novo valor, é menor do que o valor anterior. É menor em quanto? Ah, professor, olha, ele é menor, se você tem que chegar em 1, isso aqui dá 136. Então ele é 0,136 menor do que era o número anterior. Tá ok? Como ele está dizendo aqui, ele não quer saber esse valor, só quer saber se ele não se altera. Não, ele se altera. O novo produto ele é menor do que o produto inicial. Tá joia, pessoal? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido os exercícios, que vocês tenham compreendido as dicas que eu deixei em cada um deles. Qualquer dúvida, assista novamente a aula de teoria, assista novamente esses exercícios, façam, tentem resolver primeiro. E aí depois vocês vejam as correções que foram feitas pelo vídeo e tirem suas dúvidas, tá ok? Nós temos ainda uma parte 2 que está sendo postada, também de correção de exercícios. Então nós vamos ter um total de mais de 20 exercícios de porcentagem, envolvendo lucro, prejuízo, cálculo de porcentagem. E aí é importante que vocês treinem bastante, tá ok? Um grande abraço, obrigado, fui!